Olá, paz do Senhor, aqui é a tia Natália e nesse canal você encontra dicas para o trabalho no departamento infantil. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo e conheça meu trabalho também lá no Instagram, @tianataliaoficial. A motivação para o vídeo de hoje surgiu após a releitura de um livro que já é considerado aí antigo, de 2006, o livro Infância, o Melhor Tempo para Semear, de Alexandra Guerra. É um livro que já tem aí um bom tempo circulando, mas que traz algumas reflexões que nem todo mundo conhece. E a missão desse canal também é essa, é trazer esse conhecimento, essa formação para o trabalho com crianças de maneira acessível, para que você também possa se interessar por esse tipo de conteúdo. Vai que você gosta do que eu estou falando, compra o livro, leia, e assim o reino vai crescendo, nossas crianças vão sendo abençoadas, Jesus te usa ainda mais, e assim o nosso Deus vai sendo glorificado. E o objetivo é justamente esse, conversar um pouco sobre as minhas impressões a respeito desse livro. Foi uma leitura que eu gostei muito de ter feito depois de um tempo. Eu já tinha lido algumas partes dele anteriormente, mas depois que a gente já vai um pouco mais madura, já tem um pouco mais de tempo aí nessa estrada caminhando com as crianças, é sempre legal voltar naquelas leituras e ler com um novo olhar, com uma nova mentalidade. O Espírito Santo também nos direciona a muitas outras coisas. É tanto que após a leitura desse livro, já entrei em outro agora que também tem a ver com ele. Já estou muito empolgada para estar compartilhando aqui lá no Instagram com vocês também. E aí o eixo desse livro aqui é justamente o motivo da infância ser o melhor tempo para semear. E ele vai fazer uma comparação do trabalho do líder infantil com o semeador, com aquele que sai a semear. E ele vai dizer que, de fato, nem todas as sementes vão germinar, mas que o nosso trabalho na seara do Senhor, ele não pode parar. Já dá para perceber logo de cara que esse livro se ampara na parábola do semeador, na metáfora do semeador, das palavras de Deus como semente e das crianças como sendo um terreno muito fértil para receber essas sementes. Ela vai dizer que dificilmente uma criança vai recusar a Jesus. A criança, como sendo inocente, como pura, com o coração aberto à fé, ela vai ser sempre um terreno muito fértil. E nós não podemos deixar esse tempo passar, porque a infância ela tem um prazo de validade. A vida adulta ela não tem prazo de validade, ela vai até o fim. Mas a infância não, esse período de coração aberto, esse período da inocência, esse período de coração que é conquistado pelo belo, pelo novo, pelo diferente, ele passa. E que quando nós não investimos o nosso tempo para esse trabalho com as crianças, outras pessoas vão semear as sementes erradas. E aí logo na introdução, me chamou a atenção o fato dela comparar a nossa vida com Deus, nosso trabalho com o Senhor, com um jardim. E ela vai dizer que parece que Deus gosta de jardins, essa comparação que há sempre na Bíblia de plantar, de colher, de semear, de cuidar, dos lírios do campo. Sempre a Bíblia vai estar voltando ali, a palavra de Deus vai estar voltando nessa questão da natureza. E ela fala assim, parece que Deus gosta de jardins. E se um jardim ele não for bem cuidado, ele vira um matagal. Qualquer coisa nasce ali, qualquer coisa cresce, qualquer coisa desenvolve. Então o nosso trabalho é plantar sementes e não só plantar, mas cuidar dessas sementes para que elas possam crescer, para que elas possam estar longe das ervas daninhas, para que elas possam se fortalecer naquele solo na qual foram plantadas e que elas possam frutificar e sair para semear também. Então, tem mais lindo que isso a nossa missão? A nossa missão é essa, é formar formadores, é levar Jesus a crianças que vão crescer e também vão levar Jesus. Eu gosto muito de falar sobre isso porque eu sou fruto desse trabalho. Na minha infância, eu fui a criança do departamento infantil, que não faltava ali um EBD, que estava sempre presente na igreja, que participava de todos os trabalhos, que tinha professoras dedicadas no meu discipulado. E quando eu completei ali a minha idade de 12 anos, dentro do departamento infantil, eu comecei já a ajudar as tias e a trabalhar também. Então, aquelas tias que trabalharam comigo há tantos anos, hoje são colegas minhas de trabalho dentro do departamento infantil também. E eu louvo a Deus por isso. Não por mérito meu, mas porque o Senhor levantou elas com coragem, com ousadia, investiram na minha infância, me viram como um solo fértil, plantaram a semente do Evangelho, cuidaram e eu comecei a produzir frutos também. Então, essa é a nossa missão, é essa a nossa jornada. Eu fico muito feliz quando eu vejo crianças que foram de departamentos que eu já passei e continuam hoje trabalhando, estão servindo ao Senhor, não somente no departamento infantil, mas na obra de Deus, estão servindo ao Senhor. Então, é isso que nós temos que fazer, é esse nosso chamado. E aí eu anotei uma parte aqui, eu vou ler para vocês, eu coloquei nos meus resumos e fichamentos, eu sempre faço
tudo fichadinho assim, para que eu possa ter esses registros para a questão de pesquisa, para refrescar a memória também. E eu anotei, a pregação é como uma semeadura em um jardim. É um processo que demanda cuidado e zelo e que gera bons resultados. E aí ela vai dizer que quem semeia na seara do Senhor tem grandes resultados nessa terra e na vindoura. Então, achei muito profundo isso. A nossa recompensa, ela não vem aqui da terra. Se a gente já fica feliz em ver essas crianças seguindo firmes no Evangelho, imagina a recompensa celestial que o Senhor tem preparado para nós. A autora ainda vai dizer que a semeadura na infância é garantia de sucesso. Que quando nós paramos para investir nas crianças, nós temos um retorno disso. O reino ganha com isso. Porque as crianças, elas são um terreno sempre muito aberto para receber a palavra de Deus. Elas são alvo do Evangelho do Senhor. Jesus para falar sobre o céu e sobre as crianças, sobre a inocência das crianças, sobre parecer com as crianças. Jesus tinha uma preocupação revelada a respeito das crianças. No Antigo Testamento a gente via isso com crianças específicas. Uma criança chamada Samuel ouviu a voz de Deus. É uma criança escolhida. Mas Jesus não, ele chama as crianças, os pequeninos, aqueles que merecem ali estar no reino do céu pela sua pureza e pela sua inocência. E as sementes aparecem como sendo um símbolo de crescimento, de vida. Investir nas crianças é investir na vida das crianças, é investir nesse processo futuro das crianças. É olhar as crianças como parte do agora e do amanhã. Ela vai dizer que a Bíblia coloca sempre a semente com esse caráter de vida, de futuro, de próspero, e não próspero de dinheiro, mas próspero daquilo que Deus pode fazer por nós. Então, falar de sementes é falar sobre vida, é o germinar, é o nascer. É falar sobre a vida e é falar sobre o crescimento. E é falar sobre multiplicação. Então, que essas bênçãos elas venham recair sobre a vida das nossas crianças, em nome de Jesus. No decorrer do livro, ela vai reforçando ainda que a infância é uma obra de caráter urgente. Como eu disse para vocês, ela tem um prazo de acabar. Ao passo que a criança vai crescendo, ela vai sendo influenciada por muitas coisas. E quando o solo ele não recebe o devido cuidado, vai nascendo nele aquilo que não deveria nascer. Quando nós não investimos tempo em plantar, semear e colher na vida das crianças, quando nós não investimos nisso, outros jardineiros de outros propósitos, de outras missões, de outros caráteres que não são de vida, passam primeiro e colocam coisas no coração das nossas crianças. Então, nós muitas vezes enxergamos a geração atual e começamos a pensar nela como sendo a geração perdida. Mas não é assim que acontece. Hoje, nós conseguimos enxergar a infância com muitas dificuldades, a adolescência com muitas dificuldades, porque nós enxergamos isso através da transparência das redes sociais. Nós vemos as crianças dançando, sensualizando, e isso sempre existiu. Grandes hits dos anos 80, 90, 2000 já traziam as crianças sensualizando, e como não tínhamos internet, não víamos isso com tanta frequência. E mesmo assim o Senhor salvou tantas, construiu tantos propósitos em cima dessas crianças. E nós temos aí a igreja seguindo em frente. A igreja ela não para, as sementes da igreja elas não morrem. O Senhor ela está à frente dessa obra e o Senhor está contando com você para continuar plantando, para que a gente esteja aí firme nesse propósito até a volta do Senhor. Um dos pontos chaves defendidos na obra também é justamente a ideia do exemplo. Ela vai dizer que nós devemos plantar, mas não somente lançar as sementes e sair, mas lançar um cuidado contínuo sobre essas crianças. Ela lança um olhar muito forte sobre o discipulado, dizendo que as crianças precisam desse cuidado lado a lado. Cita até um versículo, eu vou olhar aqui, vou pegar da minha anotação, de Isaías 7,15. Ele comerá coalhada de mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Acho que é na versão internacional, a nova versão internacional. Então, enquanto a criança não sabe lidar com as coisas sozinhas, ela vai ter alguém do lado, discipulando, ensinando, guiando aquele caminho. E não somente mostrando, mas indo lado a lado, educando, mostrando, fazendo junto, sendo exemplo, assim como a palavra de Deus diz que nós devemos ser. Que nós devemos ser imitadores de Cristo, que nós devemos imitar o caráter de Cristo e trazer isso para a nossa vida. E através desse nosso caráter de crente, nós trazemos as crianças para viver essa fé com a gente. A fé, ela não é uma teoria, a fé é uma verdade prática.
A fé, ela é um reflexo de que Deus está mudando o nosso coração, forjando o nosso caráter e transformando a nossa vida. E a partir do momento que uma criança nos enxerga dessa forma, como transformados, cheios de amor, que investe nelas, que acredita que elas têm um futuro, que Deus tem um propósito para elas, elas começam a ingerir aquilo dali como verdades e a nutrir o coração com as certezas que vêm do céu. Olha que propósito maravilhoso. Embora esse livro tenha uma linguagem bem simples, eu considero ele muito completo, assim, em muitos aspectos. Então ela fala desde o plantar da semente, como falar de Jesus, como fazer o apelo para as crianças, sobre esse processo contínuo. Então ela fala muito sobre discipular, sobre apacentar. O termo que ela usa é apacentar os cordeirinhos, assim como a Bíblia traz. A ideia de que o cordeirinho é o filhotinho ali, é o pequenininho, então precisam ser apacentados, guiados, cuidados, ensinados e protegidos. E que essa é a nossa missão. E que nós, como ensinadores, precisamos olhar para a fase de desenvolvimento dessas crianças. Olhar para que etapa elas estão, o que é que elas precisam naquele momento. De que maneira a fé se torna prática naquelas crianças. Como eu posso ajudar elas a chegar a Jesus? E aí sim, eu começo a estabelecer um relacionamento com ela. Uma frase que me marcou muito foi que educar é relacionar-se. Não dá para educar de longe. Não dá para educar somente citando, mas tem que ter uma relação. O pai educa o filho relacionando-se com ele, não é encontrando uma vez na vida que se estabelece uma educação. Educação é relação. Não é eletrônica, não é online, não é por telefone, é presencial, é abraço, é toque, é conversa, é conhecimento, é partilha, é troca. Então achei isso muito interessante e ela coloca isso como sendo a responsabilidade do líder, como se capacitar, formar-se, trabalhar o seu caráter, a sua formação enquanto pessoa, tratar os nossos defeitos, as nossas falhas, os nossos traumas, os nossos processos, para que curados nós possamos estabelecer essa relação com as crianças e aproximá-las de Jesus. Então, com certeza eu vou lançar mais vídeos aí falando de temáticas desse livro. Eu já delimitei aqui 5 temáticas para falar a partir desse livro, para falar mais especificamente sobre cada um desses tópicos, e aos poucos eu vou colocando aqui também, lá no Instagram, para que eu possa ir partilhando esses conhecimentos com você, certo? Então, se você gostou, se você foi edificado por esse conteúdo, deixa aquele comentário bem lindo aqui embaixo, aquela sugestão de temática que você quer ver aqui no canal, fala comigo lá no Instagram, eu estou sempre lá conversando, tirando dúvidas, ajudando quando eu posso. Então, louvo a Deus por cada um de vocês. Envie esses vídeos lá para o grupo do WhatsApp da liderança de vocês, dos líderes, das regentes, das coordenadoras, para que mais gente possa se informar e se interessar sobre o trabalho de evangelismo com as crianças. Então, que Deus abençoe vocês.